Olá, eu sou o professor Flávio do Percurso e estou apresentando para vocês o nosso curso de estudo de obras voltado para o vestibular do ITA 2018. Como você já deve ter ouvido falar, o edital mudou e o ITA tem uma inovação muito interessante para esse novo formato, que é a inclusão de 3 obras, de leitura obrigatória para o seu exame, de literatura. Então a gente tem 3 romances, que é Senhora, de José de Alencar, São Bernardo, de Graciliano Ramos, Quincas Borba, de Machado de Assis, além de 3 questões relativas à poesia brasileira. Nossa proposta é fazer um estudo aprofundado dessas obras, um estudo minucioso que consiste em ver o contexto, o movimento em que a obra está inserida. Depois, no segundo momento, olhar as características gerais, as características de linguagem, de estilo, de estrutura. Passar por uma análise do enredo, ver personagens, a trama, o desenlace. E, no final, resolução de exercícios para notar a fixação do conteúdo. Além disso, é interessante a gente também fazer um estudo dirigido para as questões de poesia. São 3 questões e aí realmente é uma loteria. Pode cair qualquer poema da tradição brasileira, seja moderno ou antigo. Então, a ideia é a gente fazer uma revisão de teoria de poesia, ver elementos poéticos, figuras de linguagem, metrificação, rima, ler bastante textos, interpretar textos e, finalmente, fazer exercícios no formato do vestibular do ITA. Hoje eu queria demonstrar uma das obras para vocês e apontar aí como que é nosso estudo, como que a gente vai trabalhar esses romances que foram exigidos pelo vestibular. Eu quero começar com Senhora, um romance de José de Alencar, grande escritor do romance romântico brasileiro, centrada no romance urbano, que descreve os hábitos da corte. O romance Senhora, ele pertence a uma série específica chamada Perfil de Mulher, que é composto de 3 livros, Senhora, Diva e Lucila. Essas obras elas têm em comum uma inovação na forma de retratar a personagem feminina. São obras cujos protagonistas são mulheres, mulheres resolutas, fortes, decididas, que protagonizam a ação de uma forma mais atuante, mais incisiva, em oposição à típica heroína romântica que costuma ficar em segundo plano, quando contrastada com o herói romântico masculino. Então essa é uma inovação que ele traz. Mulheres fortes, íntegras, transgressoras. O próprio título, Senhora, já sugere essa postura da protagonista Aurélia Camargo. Esse é um livro em que o Alencar ele se importa com uma questão que está tomando conta dos hábitos da sociedade carioca brasileira no final do XIX, que é a mercantilização do casamento. O hábito de que o homem, ao casar, ele recebe o dote, que é um dinheiro, um patrimônio que vai da mulher para o homem, que vai da noiva para o noivo. E isso vai gerar alguns casamentos movidos pelo interesse econômico. Então ele vai fazer essa crítica da mercantilização do casamento. Veja bem, o Alencar não é contra o dote. O dote é um costume. Ele é contra quem se casa só pelo dote. O casamento movido pelo amor, se houver dote, problema nenhum para o Alencar. O que ele não quer, o que ele utiliza a obra para apontar é o casamento se transformar num negócio, se transformar numa relação comercial. Ok? É um romance romântico, embora essa personagem forte e essa crítica à mercantilização do casamento não sejam tão comuns no romantismo. Isso já aponta algumas características que futuramente formarão o realismo. Mas ainda é cedo para chamar essa obra de realismo. O realismo só começa com Machado de Assis. A gente tem que saber identificar a presença desses elementos em contraste com o romantismo como um todo. Bom, esse pertence ao romance romântico urbano. O Alencar tem várias categorias de romance. Tem os romances que tratam dos índios, das diferentes regiões do Brasil, o romance que é voltado para o passado histórico. Senhora está inserida no romance romântico urbano, cujo interesse é descrever os hábitos da corte, a vida na capital fluminense. A descrição dos bailes, das reuniões, dos encontros, dos romances, da vida cívica, da vida, da cordialidade, da vida na cidade, que vejamos, um país que vem de uma tradição rural, está se modernizando, está se habituando a viver na cidade. O amor, para Alencar, é a força que move, que transforma tudo. Você tem a teoria da equiparação. Se um personagem está numa situação, o amor faz com que ele se equalize ao outro. Então, as doenças se curam, as necessidades se resolvem, e o amor, ao final, equipara as diferenças. O amor é visto de forma romântica, como uma força capaz de transformar desavenças e desigualdades. O final feliz, estou dando um spoiler aqui, mas você já deve imaginar, uma obra romântica ela vai chegar ao casamento, à formação da família, sob a bênção da igreja, a aquisição da propriedade, ou seja, o final feliz é a caracterização dos valores burgueses. Lembrando que o romantismo é a expressão cultural da burguesia. Então, o final feliz seria a expressão dos valores dessa classe social, desse modo de vida que está se constituindo
no Brasil, da primeira para a segunda metade do século XIX. Interessante também na organização as personagens secundárias. São personagens que aparecem para revelar segredos, para trocar mensagens, para fazer intrigas. Isso é bem romântico. O par central, né, Fernando Seixas e Aurélia Camargo, são personagens mais ricos, que evoluem psicologicamente. São personagens esféricos. Os outros, como por exemplo o tio Lemos, a Adelaide, são personagens planos, são personagens que servem mais para conectar as ações das personagens centrais. Essa obra tem uma estrutura muito interessante. O Alencar ele divide o livro em 4 capítulos, em 4 partes. E cada parte equivale aí a um trâmite de uma relação comercial. Então, o preço é quanto se vale o casamento, né? Então, a ideia de que o Fernando Seixas ele vai se vender em troco do dote de uma mulher chamada Adelaide até ele ser comprado por outra mulher, essa sim, sua primeira paixão, a Aurélia Camargo. E aí é todo o processo para que o Fernando Seixas, o antagonista, consiga se libertar da senhora, da Aurélia Camargo, que é a mulher que compra o seu marido, que compra o Fernando Seixas como esposo, né? Então ele vai resgatar a sua honra, vai resgatar a sua liberdade. Fica atento para a dualidade do termo senhora. Ao mesmo tempo que é uma mulher altiva, responsável, forte, íntegra, senhora também remete à ideia de proprietária, de senhora de escravo. Escravo, no caso, é o marido que se casa só pelo dote. É essa a crítica apontada pelo Alencar, que, de certa forma, antecipa o realismo, mas, como a gente viu, o final configura uma típica obra romântica. É um dos grandes romances do Alencar, uma das obras mais conhecidas da sua produção literária e, com certeza, a gente pode fazer um estudo que garanta uma boa resolução, um bom desempenho na prova do ITA, porque esse é um livro que há muito tempo os vestibulares trabalham com ele e a gente conhece aí quais são seus pontos de interesse, quais são suas dificuldades e é possível que a gente faça um ótimo trabalho junto. Vamos ver esse nosso curso. Espero que você venha com a gente estudar para o ITA 2018. Obrigado.